Oi, meu nome é Michele. Na capoeira eu sou conhecida como Índia. Eu iniciei na capoeira no ano de 95, no Guarujá. Eu nasci em Santos, mas sempre morei no Guarujá. Iniciei na capoeira com hoje mestre Simpatia, na época era professor. Treinei durante 5 anos lá. E após esse período eu vim morar em Navegantes com a família. No ano de 2000 eu me mudei para Navegantes, passando então a treinar com o monitor caçula do grupo Acapras, até porque eu ainda era aluno iniciante, tinha somente a segunda graduação, então eu me filiei ao grupo. Em 2001 já ajudei a organizar um dos maiores eventos de Santa Catarina, que foi o Incaçu, onde teve vários mestres renomados de todo o Brasil. E a partir do ano de 2002 eu comecei a treinar diretamente com o mestre Careca. O monitor caçula já era um professor do mestre Careca, eu passei a treinar direto com o mestre Careca. Durante todo esse período eu tive várias participações em eventos, campeonatos, e a partir desse período, de 2002, comecei a participar também de campeonatos ligados à federação, à confederação. Eu ajudei a fundar a Federação do Estado de Santa Catarina como vice-presidente na época. Antes de participar dos campeonatos catarinenses, participava dos campeonatos paranaense e competia pelo estado do Paraná. Depois formamos a Federação de Santa Catarina. Eu fui campeã catarinense, fui campeã brasileira e no Mundial eu fiquei em 3º lugar. E várias outras competições de grupos, em que em alguns deles também eu tive destaque. No ano de 2006 eu me formei professora de capoeira. Na época, no grupo, eu fui a primeira professora a ser formada do grupo. E a primeira mulher a ser formada também pelo mestre Careca, Eu fui também a primeira mulher a dar aula na região do Vale do Itajaí. Eu comecei a dar aulas de capoeira no ano de 2007 no projeto Arte nos Bairros, em Itajaí, e em algumas escolas particulares. E comecei a dar aula de capoeira em Navegantes em 2009. E desse período de 2007 até o ano de 2015, eu fiz várias participações, eventos, dei aula no projeto, em escolas particulares, me dedicava à capoeira quase que 100%, não tinha outros trabalhos, trabalhava somente com capoeira. E em 2015, eu tive a minha primeira gravidez, tive o meu primeiro filho, e nessa época foi a época em que eu tive que me afastar um pouco da capoeira, eu tive que largar algumas aulas. Eu iniciei também num outro serviço, em outro período, e com a gestação que eu fui deixando um pouco, fui deixando as aulas para me dedicar mais ao filho, à gestação. Ainda mantive por um período aulas de capoeira, depois eu tive também o segundo filho em 2018. Também tive uma pausa, uma pausa nessa dedicação à capoeira, a eventos, a aulas de capoeira. E é por isso que hoje eu vim falar um pouco sobre essa participação da mulher na capoeira, dos benefícios, das dificuldades e de tudo que engloba essa questão da mulher na capoeira. O que a gente precisa, o que a gente passa para poder se manter nesse universo que é tão masculino, que hoje a gente pode falar abertamente sobre isso. Hoje a gente tem mais facilidades, mas que de repente, em uma outra época era um pouco mais complicado. Nós passávamos por várias coisas onde a gente só se mantinham aquelas que realmente conseguiam ultrapassar
qualquer barreira, acabar não ligando para várias questões, né, como a questão do machismo, várias questões em que no decorrer do tempo, para mim às vezes pode não ter sido tão recorrente, mas para outras mulheres e para algumas vivências, né, em algumas situações, eu vi muita coisa acontecer que acabam dificultando a permanência da mulher na capoeira. As mulheres na capoeira têm várias dificuldades desde o início, né? Na questão dos treinos, acaba que o professor normalmente ele está preparado, mas ele treina mais os meninos da maneira como tem que treinar os meninos, e acaba que as mulheres ou elas se adaptam ao que está acontecendo, ao estilo ali do treino, ou acabam, né, muitas vezes desistindo ou desmotivadas, porque querendo ou não, né, nós somos diferentes, o nosso corpo, a nossa maneira, o que a gente consegue fazer também. Então isso é uma das grandes dificuldades, né, que ocorre na capoeira. A questão de ser, né, uma professora de capoeira mulher também é outra questão que muitas vezes espantou muitas pessoas. Assim, aqui na região a gente já tinha no projeto, já tinha vários projetos com professores de capoeira, né? E às vezes quando eu chego no local, não, oi, tudo bem, eu sou a professora de capoeira, ficava uma coisa assim, como assim? Professora de capoeira? Né? E, então essa é uma questão que muitas vezes eu me deparei, assim, né? Falar, ai, você é do projeto, né, tal, você dá aula de quê? Eu dou aula de capoeira. E aí muitas pessoas ficam meio assim, né? Nossa, aula de capoeira, uma mulher. Então muitas vezes eu presenciei isso e tive que, né, levar, encarar numa boa, ir lá dar aulas, mas é uma questão que ainda espanta muito, assim, a sociedade, né, ver que tem uma mulher lá comandando e dando aula de capoeira, né, que normalmente são homens. Muitas vezes na capoeira, a gente, como mulher, a gente acaba, para poder ser reconhecida, a gente precisa ter algo mais, fazer a mais para poder meio que se igualar aos homens, para poder ter esse reconhecimento, né? A questão de você chegar num local, já aconteceu isso, né, comigo há pouco tempo. O meu marido, ele não faz capoeira, de eu chegar num local, eu e ele, e a galera cumprimentar ele, que não faz capoeira, não tem nem ideia, e meio que assim, né, tipo, a galera que não conhece. E então, assim, a mulher, ela tem que estar sempre provando algo mais, né, para poder ela ter o seu valor, né. Tem relatos de mulheres que até, né, no treino ou para a questão de graduação acaba tendo que se dedicar muito mais do que um homem que tem lá menos tempo, menos conhecimento, e só pela questão dele ser homem, ele já é mais do que a mulher que às vezes está lá, que tem, né, muito mais tempo, muito mais conhecimento. A capoeira também envolve às vezes a questão de movimentos que para nós mulheres eles comprovadamente são muito mais difíceis, mortais, algumas acrobacias, e isso também acaba desvalorizando um pouco a mulher, porque se ela não faz, né, tudo aquilo, ou melhor, né, a questão de falar, ela joga igual um homem. Não, ela não joga igual um homem, ela tem que jogar igual a mulher que ela é, e não precisa jogar igual um homem para ela ser reconhecida. E a gente se depara com isso o tempo todo, né? Às vezes tu tem o mesmo trabalho, fez as mesmas coisas, né? Tem o mesmo tempo, mas se tiver um homem que
tá ali, ele vai ser reconhecido como professor, como um mestre, e aí você já, né, vai ter que provar, vai ter que mostrar, vai ter que falar. Acontece bastante. Em eventos de capoeira tem outra coisa que é bem comum, assim, que normalmente as mulheres elas estão na parte da organização, da administração. Ainda eu acredito que ainda é bem mais fácil tu encontrar as mulheres na organização e tal, do que estar lá à frente no instrumento, ou dando um curso, uma oficina, jogando. E eu lembro assim de já há bastante tempo assim, as mulheres vão para a cozinha, cozinhar, vão fazer. Já aconteceu comigo. Eu falo, não, eu não vou ajudar na comida, eu vou ficar no evento, eu vou ficar no treino, eu não vou ficar lá na cozinha, tipo, né? E normalmente essas mulheres também não são, algumas que treinam há pouco tempo, algumas que realmente não fazem capoeira, mas acaba que você, como capoeirista, mulher, você tem que se igualar a elas, tem que ficar, né, vamos dizer que lá no camarote, e isso eu acho que ainda acontece, né? Claro que hoje nós temos várias mestras renomadas, conhecidas, mas a gente tem muitas mulheres que podem não ser mestras, mas que são professoras ou estagiárias, ou, né, outras graduações, que estão ali para participar do evento, para fazer parte, para ter fala, né, em algumas ocasiões, e não é aberto essa oportunidade para elas, porque ou são as pessoas que já são, né, que são mais renomadas, que têm mais tempo, ou acaba se abrindo para outros homens, e algumas mulheres não têm oportunidade, mas que, né, teriam até acrescentar muito mais do que muitas pessoas. Então isso eu também vivencio e já senti assim na pele também essa. É muito importante falar também da questão da valorização da mulher na capoeira somente pelo corpo, por ela ser uma capoeirista bonita. Hoje eu não presencio mais isso, acredito que a gente está agora está inserida mais nesse contexto da valorização da mulher, né, do machismo, mas há muitos anos a gente via, né, notava e até escutava, via de professores, mestres, ter duas mulheres jogando e tá com um olhar diferente, ou falar, né, falar assim meio que escondido, que aquela gostosa, e ver que realmente as mulheres que tinham corpos mais bonitos, que eram mais bonitas, elas eram muito mais valorizadas do que, né, outras mulheres. Isso eu vivenciei, assim, eu posso, parando para pensar hoje, eu posso prestar atenção que vivenciei muito isso, assim, graças a Deus comigo eu não tive nem um momento em que isso tenha acontecido, mas eu me recordo de quando nova, inclusive a maioria dos professores, ou namorar com as meninas que iam treinar, paquerar, sair, isso era meio que rotineiro, assim, meio que normal, né? E é muito importante que isso mude, né? Mude totalmente, porque a mulher, quando ela está na roda de capoeira, ela não tem que ser vista pelo corpo dela, por ela, né? Porque ela é bonita, então, aquela é linda, ela joga bem, e sim pelo que realmente ela é, pelo que realmente ela faz pela capoeira e o que ela vem a agregar. Então é uma questão que é muito delicada, que a gente precisa se preocupar muito, né? Tá sempre atento para esse olhar dos professores referente às alunas, às professoras, às mestras, dessa questão do assédio que a gente ainda vê, né, ocorrendo bastante, de vez em quando aí, né, algumas coisas
E o que eu acho mais importante, que a gente, quando tem esse assunto, porque o assunto do assédio é um assunto que os homens não gostam de falar. Na capoeira eles tendem a ficarem mudos quanto a isso. Quando acontece, né, quando a gente sabe que é comprovado, o legal é que pudéssemos falar abertamente sobre isso, que pudéssemos, né, que a pessoa que foi assediada, ela tenha de fato um olhar dos homens para essa questão, porque a pior coisa que tem é quando a gente sabe que ocorreu alguma coisa, sabe que teve um assédio, e aí todo mundo se cala, todo mundo fica mudo, ninguém dá bola para esse assunto, né? É muito fácil falar que não, que todo mundo respeita todo mundo, que as mulheres, elas estão na capoeira, elas têm seu espaço, elas têm sua vez, mas quando acontece uma coisa que é um dos, né, das piores coisas, que é o assédio, os homens, eles precisam se posicionar para que isso não continue ocorrendo, né? Porque é um assunto muito delicado, mas que não pode acontecer, né? É um recado ou uma dica, né, para as meninas que hoje ou já treinam capoeira, né? Tem muitas que treinam desde novinha ou que querem treinar capoeira, mas que por algum motivo ainda não ingressaram, né, na arte, que, primeiro de tudo, né, eu acho que a mulher, ela tem que, a partir de uma idade, ela tem que começar a se conhecer, né, claro, tem toda uma fase para conhecer seu corpo, para saber o que ela quer, mas assim, o não desistir, não deixar, porque a gente tem dificuldades, né? Na adolescência tem a questão de começar a namorar e aí o namorado não faz capoeira, a menina tem que parar porque, né, o namorado às vezes tem ciúmes, então assim, não desistir mesmo, pensar, não, eu gosto do que eu estou fazendo, se preocupar aonde você está treinando, com quem está treinando, se teu professor, ele tem esse cuidado, essa preocupação, né, com essa menina ou com as outras meninas, também uma preocupação que tem que vir dos pais também, né, de onde a minha filha está fazendo capoeira, se é legal, se aquilo que está sendo passado, se está sendo passado de uma maneira em que no futuro ela não venha, né, a ser prejudicada. Então eu acho que é ter esse olhar de que os outros têm essa preocupação com você também, né? Você se preocupar, você se cuidar, mas que o professor ou a professora que esteja ali, né, o mestre ou a mestra, ele tenha esse cuidado. Claro que eu sempre falo que o cuidado a gente tem que ter com todas as pessoas, né? Porque um é diferente do outro, mas que com as meninas a gente sabe que tem horas que, né, a gente precisa ter um espaço, precisa ter um treino, né, um pouco diferente. Então é isso, ter esse cuidado, não desistir, não, poxa, mas se o namorado não quer treinar, vamos lá, assiste o treino, participa, porque é complicado. E aí vem a questão também da gestação, né, que daí eu passei por 2 gestações e assim, eu não parei de treinar em nenhum momento, mas eu tive que reconhecer o meu corpo, reconhecer o que eu podia fazer, o que dava para fazer, aonde eu podia ir, que eu não precisava ficar afastada da capoeira, mas que também é óbvio que naquele momento a gente não vai poder ter toda aquela dedicação, mas isso não nos separa, né? Eu não posso mais fazer capoeira porque agora eu vou ser mãe. Não, ao contrário, ser mãe, ela fortalece a mulher em vários outros aspectos que depois vai te ajudar, inclusive, na capoeira, né? É um pouco mais difícil porque quando, né, o homem, no caso que vai ser o pai, ele não precisa parar quase nada da rotina dele, né? Ele pode continuar treinando, ele pode... E a mulher, ela tem que, querendo ou não, ela tem que ir se adaptando. Mas não colocar aquilo como um empecilho, como, não, eu não posso mais fazer, eu não vou mais fazer,
porque não dá, a não ser, claro, em casos, né, de algumas gestações que realmente você tem que parar tudo, que tem algumas complicações. O legal é depois, quando a gente pode voltar a treinar de fato, a participar, é levar os filhos para a capoeira. São momentos muito gratificantes. E também que, né, que o seu professor, o seu mestre e os outros, né, todos os outros que participam, valorizem essa mulher, porque esse período que ela teve parado não é um período que não fez capoeira e não sabe mais nada, mas que valorizem, que incentivem ela a participar, que nos eventos dê espaço, porque acontece muito, né, depois de uma gestação ou de algum período que você precisa meio que se afastar, a mulher acabar não sendo vista com bons olhos, assim, enquanto a gente vê que muitos homens ficam parados às vezes e quando volta ele continua sendo o cara ou, né, o professor. Então que as pessoas tenham esse cuidado também. E para os meninos, né, tanto os que estão iniciando como aqueles que já treinam um tempo, que tenham esse olhar também, né, de que as meninas elas podem treinar, elas podem fazer, acredito que as mulheres não precisam nem ser mais nem ser menos, né, a gente consegue treinar, consegue fazer né, tudo o que o menino faz, mas assim, que os meninos também comecem a ter esse olhar de que tem coisas que precisa, né, ser de uma maneira diferente, né, que os seus professores comecem a já ter essa cultura de não diferenciar a mulher, mas também não deixar ela, né, ela para trás, porque ela faz assim, então tá bom, tá bonitinho, tá feitinho, não. A gente tem que treinar, sim, né, tem que tocar, cantar, e que por alguns momentos a gente, né, passa por algumas dificuldades diferentes que os homens, os meninos acabam não passando, mas que a gente consegue se manter naquele espaço, a gente consegue fazer as mesmas coisas, e então que esses meninos eles não tenham essa diferenciação, né, com um olhar negativo, porque ela é menina, isso ela não vai poder fazer, ou porque ela é menina, aquilo, né, então que se comece a ensinar para os meninos que não, que as meninas elas vão treinar, que elas vão fazer, que elas vão se graduar e que elas vão dar aula, vão dar cursos, vão dar oficinas, né, mas que para isso a gente precisa em alguns momentos ter vamos dizer que assim, um apoio ou um tempo diferente, mas que se comece a olhar, né, a capoeira no geral, né, não só, né, só os homens ou só as mulheres, mas que a gente possa realmente conquistar o que a gente de fato sempre vem lutando, que é pela equidade, que é por ter os mesmos espaços, as mesmas oportunidades. Se eu parar para pensar, as mulheres que eu tinha como referência, todas elas eram mulheres que tinham uma postura, se for parar para pensar, elas já tinham uma postura também um pouco masculinizada, assim, né, grandes capoeiristas, mas que talvez hoje elas nem tenham aquela postura que tinha naquela época, mas eram mulheres que nem a gente falava, que jogava igual homem, que batia de frente, que, assim, se for parar para pensar uma mulher, né, mas eu acho que eu não tenho referências assim, acredito que não. E eu acho que eu, por um período, também era uma mulher que era também assim, né, tipo, hoje não, hoje acredito que, né, eu tenha mais o meu jeito, mas eu acho que até um período eu também jogava mais como um homem, né, ou pensava na minha cabeça, eu tenho que jogar igual os meninos, eu tenho que fazer, né, embora eu tenha tido também uma parte, né, na movimentação de acrobacias, que eram mais femininas também, né, depois de um tempo, mas eu acho que o jogo em si
quando eu ia para uma roda, eu ia preparada vamos dizer assim, pro combate, né? Eu ia pensando, se vier qualquer cara, eu vou ter que enfrentar, Então eu acho que as mulheres que eu tinha como referência, elas tinham todas um estilo mais masculinizado. E tinha, né, vários homens também que eu tinha como referência que eram mais... Que a capoeira também, antigamente, ela era mais bruta, ela era, né... A gente não tinha grandes capoeiristas igual a gente tem hoje, que tem um outro tipo de gingar, de jogar. Então eu acho que eu não consigo assim lembrar de nenhuma referência de mulher que não fosse, né, de grandes mulheres, de professoras, mas que não fossem mais masculinizadas. Eu só começo a ver a capoeira um olhar diferente para essa questão da gente não precisar mais ser tão masculinizada ou agressiva, ou, né, poder jogar a capoeira com um jeito mais feminino, com um jeito... Há poucos anos, posso colocar aí, sei lá, eu acredito até que, quem sabe, depois da gestação, onde eu começo a ver a capoeira de uma forma diferente, a entender também essa questão de que a mulher ela não precisa ser igual, né, aos homens na questão do jogo, na questão do treino. E aí eu começo a entender que, né, eu posso relaxar mais na capoeira, eu posso ser mais quem eu sou, né, do que pensar que sempre, né, quando eu ia para capoeira, eu ia para capoeira e uma hora eu podia, né, bater de frente com um homem, ou, né, e ter isso também né, há anos atrás, nas rodas e no próprio grupo, onde era muito isso, assim, você tinha que estar preparado para chegar lá e enfrentar o que tivesse que enfrentar. E hoje eu entendo que eu posso aquilo que eu quero, eu posso jogar do meu jeito, eu posso brincar, eu posso ter um jeito feminino na capoeira. E aí eu vou para a roda de capoeira e se eu ver que não tá legal, ou que eu não quero jogar com certa pessoa porque aquilo, né, ou não vale a pena, ou não é o meu estilo, aí há uns 5 anos atrás, 6 anos atrás, é que eu começo a me entender mais como uma mulher que pode jogar, como uma mulher que não precisa ser tão agressiva, né, que, claro, vai treinar, que vai fazer tudo, tendo o nosso jeito, né, um jeito mais feminino, acredito que isso. E um recado para aquela menina, né, que começou a treinar capoeira quase 26 anos atrás. Primeiro, assim, que vale muito a pena, que a capoeira, eu costumo dizer para muitas pessoas fora que não fazem capoeira, ou que não têm outras atividades, que hoje eu sou o que eu sou, eu tenho um pensamento muito legal sobre as coisas, graças a tudo que eu aprendi na capoeira, as coisas boas, as coisas ruins. Então, assim, que você praticar algo que você goste, treinar, se dedicar, é muito importante, ainda mais nos dias de hoje, né? Então, para aquela menina, assim, vai para capoeira, treina, só que algumas coisas a gente poderia fazer diferente, né? Em alguns momentos eu poderia ter aproveitado mais, ter feito mais coisas no sentido de não ter sido retraída, algo assim, por ser mulher, né? Eu poderia ter feito muito mais coisas, aproveitado muito mais coisas do meu jeito, mas que a capoeira ela é uma arte linda e completa, então é muito importante que quando você esteja na capoeira, ou quando você entre na capoeira e permaneça, que você treine e olhe para toda a beleza que a capoeira tem,
e que ela pode te proporcionar coisas maravilhosas. Então é isso, que aquela menina continue, que ela treine, que ela se dedique a tudo que ela se dedicou, mas que tenha um olhar diferente para algumas coisas, para que ela possa aproveitar mais o ser mulher na capoeira.